nosso tema saúde vai falar sobre o câncer de próstata, que ainda é um dos que mais atingem os homens no Brasil. É o segundo câncer que mais mata os homens e quase 70 milhões de novos casos aparecem todos os anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 51% dos homens no país nunca consultaram um médico urologista. Vamos acompanhar na reportagem de Marcelo Fontinelli. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Na maioria dos casos, o tumor cresce de forma tão lenta que pode levar até 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico de tamanho. E durante todo esse período, pode não apresentar sintomas. Daí a importância da prevenção precoce. Foi durante exames de rotina que o aposentado Raimundo Alves descobriu anormalidade na próstata. E ele se cuidou. Em 6 meses eu fazia exame. Ele disse: "Seu Raimundo, sua próstata está aumentando um pouquinho, vamos tirar logo para evitar." E graças a Deus... Valeu a pena ir ao médico com antecedência. Amigo, graças a Deus. O aposentado Francisco... Eu faço 2 check-up por ano. Então é um exemplo para muitos, né? Com certeza, porque você tem que se cuidar, porque se não se cuidar já viu, né? Esse cuidado é importante porque apenas 10% dos homens descobrem a doença com antecedência. Esse tipo da doença é considerado câncer da terceira idade. Isso porque a maioria dos casos é diagnosticada a partir dos 65 anos. O aumento da incidência do câncer de próstata no Brasil se justifica por causa dos avanços nos exames e pelo aumento da expectativa de vida no país. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Fica atrás apenas do câncer de pele. É o 6º tipo da doença mais comum no mundo. A cada ano, no Brasil, surgem 68 mil novos casos da doença. O tumor pode se espalhar para outros órgãos e provocar a morte. Por isso, para evitar problemas graves de saúde no futuro, o melhor remédio é superar o preconceito e procurar o especialista. Mas isso tem que ser feito. Ou você faz ou no futuro você pode ser prejudicado. Então, isso é mais do que uma obrigação. Tá tudo ok. Todos os anos eu faço. Isso aí eu não tenho preconceito. O exame da próstata é recomendado para pessoas a partir dos 40 anos. Mas isso não quer dizer que os jovens devem relaxar com relação aos cuidados. Acho que a gente tem que começar de cedo já, né? Uns 20 e poucos anos de idade você já deve tentar se cuidar, né? Porque, como se diz, né? Prevenir é o melhor remédio. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer isso. A partir dos 40, a partir dos 20, teve um personagem aí que vai 2 vezes por ano, o doutor Juliano Aita, que está sempre aqui com a gente e é sempre muito preocupado. E a gente está no Novembro Azul, que é um mês de referência para o combate ao câncer de próstata. Bom dia, doutor Juliano. Muito bom dia. Tudo bem? Tudo em paz. Sempre um prazer retornar aqui para tratar desse assunto. Pois é, um assunto tão importante sempre, né? Porque nunca custa a gente lembrar o quanto é importante prevenir, muito mais do que remediar. Recentemente, o senhor participou de um congresso e algumas referências mudam e sempre há novidades, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do câncer de próstata. Essas referências que os homens já têm hoje, graças a Deus que já há algumas informações muito disseminadas sobre a importância da prevenção, de estar no consultório, fazendo o exame do toque, fazendo o exame de sangue, medindo o PSA, isso muito já é disseminado no público masculino. Agora, a partir dos 40 anos, de quanto em quanto tempo, pode fazer a partir dos 20, vamos aí esclarecer os nossos telespectadores. Bom, na verdade não existe uma determinação consensual de todas as sociedades de especialidade médica com relação à idade de início para a realização de exames de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens devem iniciar esses exames, caso sejam assintomáticos, a partir dos 50 anos ou dos 45 se houver algum antecedente familiar direto com câncer de próstata ou naqueles indivíduos da raça negra. Eventualmente, se houver algum sintoma relacionado ao trato urinário, dificuldade miccional, sangramento na urina, aí sim o homem deve procurar o urologista independentemente da idade. Então, a nossa recomendação no nosso país que nós utilizamos é que esse início de exames deve ser feito a partir dos 45 ou dos 50 anos. Agora, se você gosta mesmo de se prevenir, não custa nada, né? O Rafael diz: doutor, minha família já teve caso de câncer de próstata e eu tenho 31 anos de idade, mesmo com casos na família, o ideal é ir ao urologista somente com 40 anos ou posso fazer o exame antes?
Bom, ele tem 31 anos, né? Não há necessidade de ser feito o exame nesse momento. O exame pode ser feito a partir dos 40 anos. É excepcional a identificação de tumores de próstata antes dos 40 anos. Na literatura médica, nós não encontramos casos de câncer de próstata antes dos 35 anos de idade. O câncer mais comum, o adenocarcinoma de próstata. O Paulo Roberto tem uma pergunta aqui interessante. Andar bastante de bicicleta tem alguma relação com câncer de próstata? Nenhuma, absolutamente. Não há nenhuma relação de incidência, seja com o aumento da próstata ou simplesmente com um tumor de próstata. Então você pode praticar o ciclismo à vontade, isso não vai aumentar em nada a chance de desenvolver o câncer na próstata. A gente fala sobre essa carga hereditária e os fatores externos. Como é que eles contribuem para isso? Muito interessante essa pergunta, Nádia, porque muitas vezes a gente delega a carga genética uma parte muito grande da incidência do câncer de próstata. Na verdade, não é. Apenas 5 a 10% dos tumores da próstata têm um substrato genético afirmado. Então, a maioria dos fatores de risco para câncer de próstata são os fatores relacionados ao ambiente externo. Isso envolve medidas relacionadas ao estilo de vida, aos nossos hábitos alimentares, à prática de atividade física. Mas, infelizmente, não existe uma fórmula eficaz de se prevenir o aparecimento do câncer de próstata. O que nós conseguimos é fazer um diagnóstico precoce. Na fase precoce, assintomática, o tumor tem 80%, 90% de chance de cura. Então, isso que é a mensagem que nós devemos trazer para o nosso telespectador. Meu avô tem medo de ir ao médico, doutor. O que eu posso fazer nessa situação? Já deve ser idoso e é mais complicado para convencer. A gente, dependendo da idade dele, né, talvez ele tenha passado o grande risco da incidência de tumor de próstata. Muitas vezes é um homem que tem uma expectativa de vida inferior a 10 anos, então é discutível a realização ou não de exame de próstata no seu avô. Urinar várias vezes ao dia é um sintoma de alerta para esse caso de câncer de próstata? Como eu ressaltei, o câncer de próstata ele não dá sintomas na fase inicial. Entretanto, numa fase intermediária, os sintomas são bem semelhantes ao aumento benigno da próstata. E aí entra a frequência de micção maior do que o habitual, dificuldade para urinar, incontinência urinária. Então, realmente é interessante que o urologista faça uma avaliação desse homem. Bom, daqui a pouco você pode, inclusive, rever esse vídeo do Dr. Juliano Aita, médico urologista, lá no cidadeverde.com, na nossa página do Notícia da Manhã. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui com a gente, ajudando as pessoas a identificar esses sintomas e a se prevenir também, Dr. Juliano. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia.